Um culto de ensino da palavra de Deus, falando sobre mais uma porta, ou edificando mais uma porta, a sexta porta que nós iremos edificar nessa noite. Por muitas delas já passamos, foi aqui, contando com hoje, já foi 7 quartas-feiras, a qual nós estivemos aqui reunidos, ou estamos aqui reunidos, aprendendo da palavra de Deus. Eu fico muito feliz em poder contar com a presença dos irmãos aqui nesta noite. Sem demora, eu quero te convidar a você ficar em pé em referência à palavra do Senhor. Bíblia aberta no capítulo de número 3 de Neemias, versículo de número 15. Capítulo 3, versículo de número 15 de Neemias. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da casa ou da cidade de Davi. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco, Pai, nessa noite pela Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo, que carecemos de ouvir a Tua voz e a nossa oração. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a porta da fonte. A sexta porta que nós vamos edificar nessa noite. Quando nós falamos sobre a porta da fonte, é interessante que para um contexto histórico, a porta da fonte, a necessidade de reparar a porta da fonte, quando a gente fala de fonte, fala de água, né? Por que porta da fonte? Porque essa porta ficava próximo de uma fonte na Bíblia muito conhecida, que era a fonte de Siloé, né? E por essa razão que era conhecido como a porta da fonte, porque ficava próximo dessa fonte. Também nós vemos ali que ela foi reparada, né? E levantou-se as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, ou seja, essa porta ela tem fechaduras, né? Ela tem ferrolho. E perceba que eles restauraram o muro até o viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem à cidade de Davi. Quando fala a cidade de Davi, está falando sobre o cemitério onde os valentes de Davi foram enterrados, né? Até aí o muro foi edificado e depois seguiu-se em restauração da outra porta, que quarta-feira que vem nós iremos aqui meditar. Mas nessa noite eu quero falar sobre a porta da fonte. Quando nós meditamos sobre essa porta na Bíblia, a porta da fonte, fonte fala de água. Quando a gente faz menção de água na Bíblia, a água é um bem muito precioso, porque tudo aquilo que a gente fala de vale, de deserto, fala de escassez, de tribulação, de luta, a Bíblia nos traz essa visão desse contexto de deserto, de escassez, a ausência da presença de Deus, a ausência do milagre. O crente está no deserto, né? Está sem água, está aparecendo. Então a ausência de água é momento de dificuldade. A água na Bíblia é sinônimo de bênção. Isso a gente tem algumas referências bíblicas que nos faz entender que a água é um sinônimo de bênção de Deus na nossa vida. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo de número 26, em alguns versículos, você vê ali a história de Isaac, quando ele cava poços, e pela necessidade, porque quando se está no deserto, você tem algumas necessidades. Uma das principais necessidades no deserto é a água, né? Porque sem água você não vive, né? E Abraão, ele ensinou seu filho que no deserto ele tinha duas prioridades: primeiro água e depois altar, ou primeiro altar e depois água. São duas coisas que eram estritamente necessárias no deserto. E ele chega e cava poços, e o povo, para tentar o atrapalhar, entulha os poços de Isaac. Então, para impedir a bênção de Isaac, eles entulhavam os poços, porque a água era um bem muito necessário no deserto. Em Juízes, capítulo de número 5, tem uma história muito interessante de Jael e Sísera, né? Sísera é um general de um exército inimigo do povo de Deus.
a qual ele está fugindo e se hospeda na casa de Jael, a qual o seu marido tinha um conluio político com Sísera e seu exército. E quando Jael recebe Sísera em casa para escondê-lo do exército que estava vindo para capturá-lo, ele pede para ela água, e ela, no lugar de dar água, dá leite. Por que ele pede água e ela dá leite? Porque a água naquele tempo era um bem muito precioso, e ela oferece leite porque neste texto, o contexto desse versículo nos faz entender que a água, nesse contexto, ele é a união. Por quê? Porque não tem como se tirar a água ou separar a água do branco do leite, não tem como. É por essa razão que o leite ele simboliza a união e a água simboliza a presença de Deus. Ele pediu para ela a presença e ela deu a união que tinha na sua casa. Ao desenrolar da história, Jael mata Sísera. Mas é interessante saber que a água é um bem muito precioso. Agora, pastor, me explica já logo ligeiro, porque eu estou com frio e eu quero que o culto desenrole a mensagem também, para eu poder entender, que eu quero anotar aqui também, o que é restaurar a porta da fonte. Restaurar a porta da fonte, eu separei aqui 3 tópicos para a gente poder entender, e não me demorando. Restaurar a porta da fonte é restaurar em nós o amor e a misericórdia. Restaurar a porta da fonte, primeiro ponto, é restaurar em nós o amor e a misericórdia. Por quê, pastor? Eu te explico já. Nós bem sabemos que a religiosidade dos dias atuais, eles estão atrapalhando a misericórdia de Deus para a vida de muitos. A misericórdia de Deus, ela está sendo impedida de atingir. Eu não sei se isso é capaz, mas atrapalhada pode ser que sim, porque a misericórdia de Deus, ela se derrama sobre nós a todas as manhãs. Só que às vezes a gente acha que a gente está à altura de impedir a misericórdia de Deus sobre a vida de alguns, o amor de Deus sobre a vida de alguns. Perceba que em Jerusalém existem 2 tipos de fonte, 2 tipos de fonte mais famosas tem em Jerusalém. Em Jerusalém, e você bem sabe, que existe o tanque de Betesda, que é uma fonte, e o tanque de Siloé, que também é uma fonte. O tanque de Betesda, ele simboliza a casa de misericórdia, e o tanque de Siloé, ele simboliza, na originalidade do seu nome, o significado é enviado. Em João capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença, e aquele povo fica questionando: Senhor, tem um cego aí, que ele está precisando de cura. E a gente quer saber quem pecou, ele ou os seus pais, para ele estar nessa situação. Jesus então responde ele dizendo: nem ele pecou e nem os pais dele pecaram, mas o que está acontecendo na vida dele é para que o nome do Senhor seja glorificado. O que Jesus fez nos entender desse milagre que ele realizou, e eu ainda quero pregar aqui sobre os milagres de Jesus, aplicando em cada quarta-feira um milagre que Jesus realizou. São alguns milagres que a gente vai ficar algumas quartas-feiras aqui mencionando, mas isso é maravilhoso. E quando a gente assim o fizer, a gente vai falar sobre esse milagre de João 9. É interessante que Jesus fala assim: o que aconteceu com ele não é o que os seus pais realizaram, o que ele realizou. O que ele nasceu cego para que o nome do Senhor seja glorificado hoje. Alguns problemas em nós servem para a glória de Deus. Sabia disso? Não sabia? Vou te explicar. Tem algumas situações na nossa vida que a gente não faz por onde que isso aconteça. Ou alguém mexeu uns pauzinhos, ou aconteceu alguma coisa que aconteceu na minha vida. Não, tem situações na nossa vida que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Tem algumas portas na minha vida que fecha para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem algumas situações na sua vida que acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é problema dos pais, nem hereditário, não é problema da economia, nem do governo, nem da sociedade, nem do irmão, nem da irmã, nem da igreja, nem do pastor da igreja, nem do líder. Não. São coisas que acontecem na nossa vida para que a gente possa entender que o nome do Senhor está sendo glorificado em nós. É Deus querendo produzir um milagre em você através do problema que se instaurou, para que todos olhem para você e saibam: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus na casa dele, é Deus na família dele. Então são situações que Deus proporciona para que o nome dele seja glorificado. É interessante que no processo ali do milagre de Deus na vida daquele cego, o que acontece? Tem situações como o cego Bartimeu,
Jesus falou o que para o cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava gritando, e o povo dizendo: cala a boca, fique quieto, Jesus não vai te atender, fique quieto, cala a boca, fique quieto, cala a boca, até que Jesus fala: manda chamar. Aqueles que mandavam ele ficar quieto tiveram que ir lá e falar assim: realmente Jesus está te chamando, valeu a pena você gritar até agora. Aí levaram ele até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus chega para ele assim: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, é que eu sou assim, estou aqui cego. Jesus falou: o que você quer? Ele falou: eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. E ele vai para casa vendo, enxergando. E o nome do Senhor é glorificado através daquilo ali. Quando Jesus chega aqui para esse homem, em João 9, Jesus chega diante dele e fala assim, ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus: pois bem, chegue mais perto. Aí Jesus faz o quê? Olha o processo com que Jesus trabalha na vida desse homem. E é diferente. Jesus trabalha na nossa vida de formas diferentes. Jesus chega e olha, é interessante, olha o contexto da história, e a gente precisa entender isso. Jesus gospe no chão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem conhece a história diz amém. Amém. Jesus gospe no chão e faz o quê? Faz um lodinho, um barro. Segundo a Bíblia, ele gospe no chão e faz um lodo, um barro. Irmão, quando a Bíblia fala gospe, a Bíblia está falando cuspindo, tá? De fato, cuspindo mesmo. Quer que eu te explique? Eu te explico já. Esse é bem assim. É estranho. É estranho mesmo, eu sei. Tem irmão que fez careta, mas é bem assim. Ou seja, Jesus puxa de dentro, lá da caixa torácica, aquele que está parado assim, sabe? Aí ele pega, se com o dedo não sei. Só sei que ele pega, como se não bastasse, ainda ele faz assim, ó. Aí ele fala: joguei muito pó, vou ter que amolecer. Ele vai de novo, hein? E vai preparando, arrumando, tá? Aí ele faz ali, prepara o barro. E ele unta, ele passa nos olhos do cego. Você já se perguntou por que Jesus faz isso? Primeiro ponto para a gente entender: ele não ficou cego, ele nasceu cego. Isso quer dizer que ele não tinha o globo ocular, era vazio. Quando Jesus gospe no chão e faz o barrinho, quando ele vai falar com o cego Bartimeu que está à beira do caminho, o cego Bartimeu, ele não nasceu cego, ele se tornou cego. Algum momento, algum problema de saúde que ele teve, o fez ficar cego. Esse cego de João 9, ele nasceu cego, e a Bíblia diz que ele era cego de nascença, então ele não tinha o globo ocular. No ventre da sua mãe teve ali uma má formação de que ele nasceu com essa deficiência. Por que Jesus gospe no chão nesse cego e no outro não? Porque nesse cego ele não tinha o globo ocular, ou seja, Jesus gospe e faz o quê? Faz um lodo com barro. Nós viemos de onde? Do barro. Quando Jesus gospe no chão e começa a fazer o barrinho, ele faz uma bolinha. E ele unta o olho do cego, por quê? Porque ele está formando aquilo que não existia através daquilo que nós fomos formados, que é o barro. Não era para você dar glória, mas tudo bem. Jesus cospe no chão e faz o barrinho e fala assim: eu vou formar em você aquilo que não existe. Por essa razão que ele faz, ele unta os dois olhos, porque ele está formando da terra, e como ele é o Criador, ele tem poder para isso. Tem gente que fala: pastor, que doideira. Doideira para nós, para ele que é o Criador de todas as coisas, é a matéria necessária para ele formar em nós aquilo que não existe. Ou seja, ele pega o barro e completa na vida daquele homem aquilo que não existia, e fala para ele assim: faz o seguinte, vai se lavar. Por que nesse momento Jesus dá essa ordem? Porque depois que Jesus cospe no chão, faz o barrinho, suja os olhos dele e manda ele se lavar. É interessante aqui a gente se atentar que em Jerusalém naquele tempo existia 3 festas dos judeus, a qual todo judeu subia a Jerusalém e todos deveriam ir, até aqueles que estavam acamados, enfermos, os doentes. E quando eles subiam nessas festas tradicionais judeus, que era a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecostes, quando eles subiam até lá, eles levavam os doentes e
e aqueles que eles levavam carregados, eles deixavam no tanque de Betesda. Por que no tanque de Betesda? Porque no tanque de Betesda que ficavam os doentes, porque segundo a história bíblica, em algum momento o anjo descia e movia as águas, e quem era enfermo caía e era curado. Lá Jesus encontrou aquele homem no tanque de Betesda que havia 38 anos, que estava esperando ser jogado, ou seja, todo ano ele subia lá. Não é que ele vivia à beira do tanque, é que em todas as festas os parentes levavam e depositavam ele lá, e ele ficava aguardando aquela água se mover, e aquela água não se movia. Há 38 anos ele ia, voltava, ia e voltava, e nunca era curado, até que Jesus foi lá e o encontrou e o curou. No tanque de Betesda era o lugar onde ficavam os doentes, e no tanque de Siloé era o lugar onde passavam as pessoas, sendo eles judeus ou gentios, que eles passavam por ali, se banhavam naquela água do tanque de Siloé para entrar no templo, porque pelo costume era necessário a purificação do tanque de Siloé, na fonte de Siloé, para poder entrar no templo. O templo era dividido, tinha o átrio dos judeus, homens que entravam, mulheres não entravam. Então o templo era dividido em parte. Tinha aquele lugar onde entravam os judeus que ficavam ali para cultuar, tinha o lugar santo onde entravam os sacerdotes, santo dos santos, onde entrava o sumo sacerdote. Então o templo era dividido em partes. O lugar de fora, onde ficava as mulheres judias, e o espaço mais longe, fora do pátio, onde ficavam os gentios, deficientes, os aleijados. Aquele que tinha uma deficiência no corpo não poderia entrar no templo. Inclusive esse cego estava lá pro lado de fora, porque não era lhe dado o direito de entrar. Ou seja, Jesus suja os olhos desse homem com barro e fala para ele: vai até o tanque de Siloé. Jesus enviou aquele homem até o tanque de Siloé. Por que Jesus suja os olhos daquele homem para ele ir até o tanque de Siloé? Porque se ele entrasse cego dentro do pátio, todo mundo já dizia assim: você não pode entrar porque tu tem um defeito. A religiosidade desse tempo não vai poder deixar você entrar aqui, então você não pode, você tem que ir lá para fora porque tu é cego. Jesus unta os olhos dele, porque depois que Jesus suja os seus olhos, ele pode entrar. Porque ele entra assim, ó, ele entra assim, cego como ele era. Só que todo mundo olha para ele e fala assim: ele está andando assim porque os olhos estão sujos, deixa ele se lavar. E quando ele vai e se lava no tanque, que ele termina de se lavar no tanque, que ele olha para o horizonte, ele começa a ver uma visão ainda turva, algumas luzes, alguns vultos, e ele torna a se lavar de novo, até que a sua vista ela é restaurada, os seus olhos são restaurados. Aí ele não volta para o lugar onde ele estava cego, aí ele caminha adiante e entra no templo, onde não lhe era lhe dado o direito de entrar, mas ele só conseguiu chegar na fonte, porque Jesus sujou os seus olhos. Só que aqui que pega. E quando a gente fala de restaurar a porta da fonte, é restaurar amor e misericórdia. Quando fala de restaurar amor e misericórdia, é que na fonte só entra deficiente quando Jesus alcança e suja os seus olhos com barro. Irmão, fonte não é lugar para limpo. Fonte é lugar para sujo, sim ou não? E por que a gente acha que na igreja as pessoas têm que chegar purificadas? Por que a gente acha que esse ambiente de adoração é um ambiente de gente perfeita? Por que a gente acha que nesse ambiente de adoração é ambiente para chegar a pessoas que não tenham repreensão alguma? Por que as pessoas têm que chegar no templo e não ter nenhuma anomalia? Porque se chegar eu não deixo entrar. Já percebeu isso? Como a gente está agindo como aquele povo daquela época? Que se chegar alguém que não se veste igual a gente, que não fala igual a gente, que não tem o mesmo testemunho que a gente fala assim: esse aqui não. Sendo que o que purifica é o se lavar no tanque. Mas a gente não quer deixar ninguém chegar à fonte. Restaurar a porta da fonte é restaurar em nós amor e misericórdia por aqueles que estão chegando. Perceba que a religiosidade não deixava aqueles homens entrar, aqueles defeituosos entrar.
E a religiosidade de hoje é a mesma coisa. A gente acha que a igreja, que o ambiente é pra gente perfeito, e nunca foi. Se adorar igual a gente tá ruim, não dá. Se cantar diferente da gente também não dá. Se fizer alguma coisa que não está dentro do contexto que eu entendo como religiosidade, está errado. Por que a gente tem esses preconceitos a respeito dos demais? E outra, a nossa guerra não é nem contra o inferno, é contra a religião que está do lado, é contra a igreja da esquina, é contra o irmão que está lá do outro lado. A nossa maior guerra hoje não é contra as hostes espirituais da maldade do mundo espiritual, não, é contra o irmão que senta do nosso lado na igreja, por causa da religiosidade. Porque a gente acha que alguém está certo, alguém não é a tal doutrina, é o tal costume, é a tal situação que faz com que a gente entenda que A, B, C está certo. Se não for assembleia, não vai para o céu. Quem disse isso? Está na hora da gente restaurar a porta da fonte e dar lugar à mesa àqueles que estão chegando. Está na hora de restaurar a porta da fonte e agir com amor e misericórdia. Porque só o amor e a misericórdia vai fazer muita gente entrar em lugares que agora ele não pode entrar. Quantas pessoas, e olha, irmão, olha, nós aqui, assembleanos, igual o pastor, o nosso querido presbítero Monjaime, os irmãos mais antigos, irmão, eu não sou tão velho assim, eu tenho 42 anos, graças a Deus por isso, com muita saúde, não dá muita dor nas costas, com muita saúde, mas assim, eu fico pensando, irmão Carlinhos, os irmãos mais idôneos aqui, eu fico pensando quanta gente a gente abriu mão por causa da religiosidade. Quanta gente não está em nosso meio hoje entristecido, mortos espiritualmente por causa da religiosidade. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui, é culto de ensino, e a gente precisa entender isso aqui. Irmão, cuidado com os costumes atuais. Não jogue ninguém para o inferno por causa de costumes atuais. Pastor, me explico já. Eu me lembro do dia, do tempo, que a televisão era terminalmente pecado nas casas dos assembleianos. Quem lembra disso? Levanta a mão. Quem lembra? Lembra? Lembra que era terminalmente pecado? Quanta gente foi disciplinada para esconder a televisão dentro do guarda-roupa? Lembra? Você não fazia isso? Não, irmão. Ia assistir na casa dos vizinhos, eu ia assistir na casa do vizinho. Televisão, porque meu pai dizia que era pecado ter em casa. Quanta coisa, lembra? E agora? Só eu tenho duas. E por que agora deixou de ser pecado? E quanta gente a gente não jogou fora por causa da dita cuja da televisão? Quanta gente, quantos jovens a gente não lançou fora por causa da televisão. Então a gente tem que parar um pouquinho com essas questões e agir mais com amor e misericórdia. Está na hora de restaurar a porta da fonte em nós. Está na hora de restaurar a porta da fonte em nós. Tem gente que valoriza tanto o costume e abre mão dos preceitos bíblicos. Irmão, a gente precisa restaurar a porta do amor e da misericórdia para aqueles que estão ao nosso lado. Porque o que deve nos incomodar, irmão, é o pecado, é o erro, é a transgressão, a promiscuidade. Isso tem que nos incomodar. Agora é um negócio, irmão, que é só misericórdia, gente. Não, para ser crente eu tenho que ter cabelão, para ser crente eu tenho que ter vestidão, para ser crente eu tenho que andar de terno, dormir de terno, para ser crente... Não, quem disse isso, irmão? Quem disse isso? Isso são costumes, e cada denominação tem a sua, e eu aconselho você seguir e não agir com a desobediência, mas isso não vai deixar, ou proibir, ou tirar o céu de alguém. Perceba isso aqui. A fonte é lugar de impuros. A fonte é onde? É Cristo. É lugar de impuros. Aonde as pessoas encontram Cristo? Na igreja.
Então, se a igreja perder o poder de purificar, como é que essas pessoas vão entrar no templo? Se a igreja não tiver poder de acolher, como é que essas pessoas vão conhecer a Deus? Fato é que restaurar, aquele que restaura a porta da fonte do amor e da misericórdia, vai entrar em lugares que antes não tinha possibilidade de entrar. Porque esse homem, esse cego, saiu da presença de Jesus com os olhos sujos de barro, sujos de lodo. E quando ele chega aqui, se lava, ele foi e deu um prosseguimento na sua vida, entrar em lugares que ele não tinha possibilidade de entrar antes do encontro dele com Jesus. Irmão, a vida de ninguém fica normal quando ele se encontra com Jesus de Nazaré. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, todo mundo pode olhar para mim e falar: eita, está todo sujo de barro, mas eu estou a caminho da fonte. E quando eu chego na fonte, eu acesso lugares em mim, na sociedade, na minha vida, que eu não poderia acessar antes do encontro com Cristo. Aleluia. O amor e a misericórdia de Deus vai te fazer entrar em lugares que você jamais imaginou entrar. Não, isso é profético, alguém precisa ouvir. O amor e a misericórdia de Deus vai te fazer entrar em lugares que você jamais imaginou entrar. Você vai cursar aquela faculdade que você não imaginava cursar. Deus vai te levar em lugares que você não imaginava chegar. Você vai acessar portas que você não imaginava acessar. Por quê? Porque hoje é noite de restaurar a porta do amor e da misericórdia em nós. É entender, irmão, que os indignos também têm direito. Aqueles que a gente acha que não tem direito também tem direito. E deixar abrir caminhos para ele chegar à mesa, no ambiente, na fonte. Aleluia. Segundo ponto, o porquê restaurar a porta da fonte. Restaurar a porta da fonte simboliza o próprio Deus em nós. Por que isso, pastor? Me explica, te explico agora. Restaurar a porta da fonte é restaurar a intimidade e ir até onde Deus está. A intimidade é isso, é nos levar onde Deus está. Aleluia. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 8, quando Deus planta o Éden, quando Deus forma o Éden para Adão e Eva morar, Deus cria um rio, e desse rio, esse rio cria 4 braços, dele saem 4 afluentes, 4 rios. E esse rio fala da plenitude de Deus na terra. Em 2 Reis, capítulo de número 5, Naamã é convidado a mergulhar no Jordão. Ele fala assim: não quero mergulhar no Jordão, porque em Damasco tem rios melhores para eu mergulhar. Por que eu vou mergulhar no Jordão? Nessa passagem, se a gente se aprofundar no texto, o rio Jordão simboliza a Deus. O Jordão, nesse contexto dessa história de Naamã, simboliza a Deus. Os afluentes, os rios que saem daquele rio a qual Deus formou lá no Éden, 3 deles, a qual eles abraçam a terra num simbolismo de Deus alcançando a todas as nações. O primeiro rio tem o nome de Banias, o segundo rio é Ledã, e o terceiro rio é Rasbani. Perceba, o rio Banias é o mais belo, nasce nas cavernas, nas entranhas das montanhas. O terceiro, Ledã, nasce das 2 fontes. E o Rasbani é o mais longo e mais caudaloso dos rios. O que isso simboliza, pastor? O Banias, que ele é o mais belo, o mais bonito, que nasce lá nas entranhas das montanhas, simboliza Deus. Deus, a qual tem a natureza escondida. Ninguém conhece a Deus, ninguém viu a Deus.
Deus que habita no esconderijo do Altíssimo, ninguém consegue acessá-lo. Ledã, que nasce de duas fontes, simboliza Jesus com as suas duas naturezas, natureza divina e natureza humana. E o Rasbani, que é o mais longo e caudaloso, que simboliza o Espírito Santo, que vem impetuosamente sobre a nossa vida, nos abraçando, cuidando de nós, nos atendendo, nos orientando. Então, mergulhar em Deus, restaurar essa porta da fonte, é mergulhar na intimidade com Deus, é querer um pouco mais de Deus, é querer se aprofundar um pouco mais, é sair do raso e entrar no profundo. Restaurar a porta da fonte é Ezequiel 47, a qual Ezequiel está no templo, e eu falei isso aqui quarta-feira passada, se eu não me engano, que Ezequiel está no templo, mas não está no rio. Porque não adianta você estar no templo e não estar no rio. Ezequiel estava na igreja, mas não estava no rio. E quando ele é convidado a entrar, ele molha os pés. Irmão, só que o que Deus está nos instruindo, dizendo assim: restaura a porta da fonte, não queira só molhar os pés. Porque o que Deus tem para você é muito mais do que água nos pés. Tem gente que já plantou os pés no evangelho e diz: está bom aqui para mim, eu crente, eu tomando ceia, eu participando de culto, eu indo no culto de ensino, eu indo na EBD. Aí o céu de longe está dizendo para você: entra um pouco mais na intimidade, vem um pouco mais profundo, queira dar mais um passo na direção do Espírito Santo. Aí tem gente que se empolga, entra um pouco mais, aí molha o joelho e fala: agora eu estou participando de um departamento na igreja, estou fazendo parte de um departamento, estou auxiliando, estou aqui ajudando de alguma forma. Aí o céu está dizendo: mas ainda tem um pouco mais para você, entra um pouco mais. Aí tem aqueles que têm coragem de entrar, aí a água bate nos lombos, aí a pessoa fala: opa, já fui ao ministério, fui separado ao diaconato da igreja, agora eu já faço parte da liderança do círculo de oração. Aí lá vem o céu dizendo: mas eu ainda tenho um pouco mais para você, entra um pouco mais, entra um pouco mais. Porque o que define crente não é credencial, o que define crente é o mergulhar na presença de Deus. Meu irmão, não basta você fazer parte da igreja, tendo na igreja a sua carteirinha de membro, desempenhando um cargo, não basta para Deus. Deus está dizendo: eu quero muito mais, eu não quero só teus pés, eu não quero só água nos joelhos, eu não quero só água nos lombos, o que eu quero é te carregar na minha presença, fazer você mergulhar na minha presença. Eu quero te carregar para lá, eu quero te trazer para cá, eu quero fazer você estar na dispensação do meu Espírito Santo. Aleluia! Deus não quer água rasa, Deus quer profundidade. Oh, profundidade das riquezas, tanto no conhecimento quanto na sabedoria. Quão insondáveis, Senhor, são os teus pensamentos. Deus está dizendo assim: eu tenho algo para revelar só para aqueles que têm desejo de entrar no profundo. Porque gente que vive no raso não vai ver nada no profundo. Deus está dizendo: é necessário mergulhar para receber. Aleluia, aleluia, aleluia. Restaurar a porta da fonte é mergulhar em Deus, sem reserva e sem medo. Mergulhar no Senhor. Eu não tenho medo de mergulhar. Eu quero. E o que é mergulhar, meu irmão? Mergulhar daquela fobia, porque a gente não sabe o que tem além da superfície. O céu está dizendo: você não precisa saber, deixa que eu te conduzo. Mergulhar e nadar em águas profundas é não ter controle para onde vai, é estar à dispensação do Espírito Santo para ir para onde Ele levar. É por isso que o céu está dizendo: restaurar a porta da fonte é mergulhar na intimidade de nós para com Deus. É a gente ir aonde ninguém quer ir ou ninguém foi. É a gente entrar em lugares que ninguém almeja ir. Meu irmão, eu estou procurando Deus já faz tempo. Eu estou buscando Deus já faz tempo. E eu estou falando que o Senhor se revela a mim de alguma forma.
mais ninguém, mesmo que isso me custe, mas eu quero viver o sobrenatural, porque vida rasa eu não quero. Tem tanta gente com água no pé, eu não quero água no pé, eu quero ser imergido pela tua presença e pela tua graça. Me leve, Senhor, aonde o Senhor quer me levar. Aleluia, 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 aleluia. Tem tanta gente vivendo a mesma coisa no que diz respeito ao ministério, irmão. Vivendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa todo dia. Faz o mesmo culto, o mesmo trajeto, a mesma vida, a mesma reclamação. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. É água nos pés e acabou. Aí o céu está dizendo para nós aqui hoje, nessa quarta-feira gelada. Ele está dizendo assim: quem tem coragem de vir? Quem tem coragem de dar um passo? Quem tem coragem de dar um passo pro profundo? Quem vem? Quem restaura a porta da intimidade? Quem restaura a porta da intimidade? Vamos mergulhar, meu irmão. Mergulha no desconhecido e deixa Deus guiar você no sobrenatural. Para de fazer culto mais ou menos. Para de fazer aquele cultinho de todo dia. Não. Melhore um pouco a cada dia, dando um passo na direção dele. Aleluia. Aleluia. Aí com água no pé, reclama do pastor, reclama da liderança, reclama do ministério, reclama do horário, reclama da chuva, reclama, tudo é ruim. Água no pé. Agora, quem busca o sobrenatural, ele sempre está em busca de uma novidade de vida. Se ele ora um pouco mais. Se ele adora um pouco mais. Por quê? Eu estou em busca de profundidade. E outra, Deus só vai te carregar quando não te der mais pé. Enquanto você tiver possibilidade de dar paz na direção dele, ele não vai te carregar. Tem gente que fala assim: para fulano é tão fácil. É fácil hoje, mas ele teve que caminhar, ele teve que entrar, ele teve que ir. E a aflição bate, o medo bate, porque quem entra não sabe nadar, irmão. Nesse contexto, quem entra não sabe nadar. Ninguém aqui entra com confiança e fala assim: ó, se não der pé eu já saio na abraçada aqui em nome de Jesus. Não, quem entra nesse contexto não sabe nadar. Então é confiança em Deus. Irmão, eu não sei como vai ser o meu amanhã no que diz respeito à minha família e meu ministério, mas eu estou disposto a mergulhar, porque sei que o Espírito que me convida é o Espírito que me guia. O Espírito Santo que me chama é o Espírito Santo que vai guiar minha casa, que vai guiar meu ministério. E tanta gente com medo da paz está pensando: como é que vai ser o emprego, como é que vai ser minha vida profissional, como é que vai ser minha família, como é que vai ser amanhã. Meu irmão, mergulhe, irmão, mergulhe, entre sem medo, porque quando você entrar, que não te der mais pé, que fugir da sua probabilidade, o Espírito Santo de Deus vai te guiar aonde você precisa ir. Talvez até hoje não aconteceu na tua vida nada de extraordinário, porque ainda está te dando pé. Você só não viveu o extraordinário de Deus ainda, porque você não entrou em águas profundas. Restaura a porta da fonte hoje. Mergulhe na intimidade com Deus. Leia a Bíblia um pouco mais. Jejue um pouco mais. Consagre um pouco mais. Mergulhe na presença de Deus. Procure conhecer a Deus um pouco mais. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto necessário para a gente restaurar a nossa porta. Restaurar a porta da fonte simboliza a palavra de Deus em nós. Restaurar a palavra de Deus em nós é aceitar o processo da purificação que a palavra nos impõe. Meu irmão, é aceitar o processo da purificação que a palavra de Deus nos impõe. Porque a Bíblia é nosso manual de vida e fé. A gente precisa entender que para tudo que eu preciso de conselho na Bíblia tem. Mas por que eu ando abatido? Porque não lê Bíblia. Por que eu ando sem saber? Porque não lê Bíblia.
E restaurar a porta da fonte é restaurar em nós a palavra. Em João, capítulo de número 3, verso de número 4. João, capítulo de número 3, verso de número 4. Diz lá: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? No 5 Jesus responde. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra. Tito, capítulo de número 3, verso de número 5. Tito, capítulo de número 3, verso de número 5 diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar com o quê? Com a água. Que água? A palavra. Efésios capítulo de número 5, verso de número 26. Efésios capítulo de número 5, verso de número 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Restaurar a porta da fonte é restaurar em nós a palavra de Deus. João 15, verso 3. João, Evangelho de João 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmão, essa palavra lava, purifica, transforma, restaura. Se não houver palavra, irmão, a sujeira vai perdurar, o mau cheiro do pecado vai subir. E é por isso que é bom a gente ser lavado, irmão. E às vezes a escova de Jeová pega no lombo, né? E a gente faz careta e a escova, porque tem uma sujeira que encalacra, não é não? Que a gente tem que dar um pouco mais de atenção, e a escova de Jeová tem que pegar, ó, e a palavra em cima, ó, molhando, ó, e a escova e a palavra lavando, e a palavra lavando, e a palavra lavando. Nossa, que mensagem dura. É água, irmão, é água necessária. Se para você for dura, é porque a sujeira está um pouquinho mais impregnada, a palavra assim precisa ser um pouquinho mais direcionada. É mais água, mais água, mais água, mais água. Irmão, a palavra de Deus tem que ser fonte jorrante, inesgotável na nossa vida, para não deixar nenhum pecado encalacrar em nós. Aleluia. Como é que a gente limpa um copo de água suja sem derramar a água que tem dentro? Eu já fiz essa alusão aqui. Como é que isso é limpo? O copo de água suja, para eu limpá-lo sem jogar água fora, é necessário eu colocar dentro água limpa. Quanto mais água limpa eu coloco, mais água suja. Isso é a palavra. Tem muita sujeira na nossa vida que vai sair mediante a palavra de Deus que vai entrando. Eu oro e não é que é. Aí eu chego em casa e aquela palavra ministrou no meu coração, aquela água limpou a minha alma, e eu vou tirando as impurezas. Essa água vai tirando as impurezas, e eu melhoro um pouquinho cada semana. E na outra quarta-feira eu venho um pouquinho, sou ministrado, e eu sou limpo pela palavra. E na outra eu venho, até o momento que eu vou perceber que eu não posso viver sem estar debaixo dessa água. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, para a gente terminar: restaurar a porta da fonte e acessar as bênçãos de Deus. Eu termino agora. Perceba isso aqui, isso é profético, irmão. Isso é profético nessa noite. Quando eu estava estudando e meditando nesse texto dessa tarde, eu falei assim: o quanto isso é maravilhoso, quanto isso é profundo. Restaurar a porta da fonte é acessar as bênçãos de Deus em nós, ou para nós. Por quê? Fonte fala de bênção. Água simboliza a bênção. Água simboliza a bênção. Fonte fala de bênção. Josué, capítulo de número 15, no verso de número 18 e 19, conta a história de Axa, que é filha de Caleb. Axa casa com Otiniel. Otiniel era respeitado porque conquistou uma grande cidade.
que Axa recebe terras de presente de Caleb. Só que as terras que ela recebe eram terras que não tinham fontes, água. E ela chega para Otiniel e fala: Otiniel, meu marido, fala com meu pai, porque ele honra e respeita você, por você ter conquistado cidades fortes. Fala com ele para ele dar para nós terras que tenham fontes, que tenham águas. Aí Otiniel fala assim: falo não, eu não vou me rebaixar para falar com seu pai. A segunda história, Otiniel e Axa estão andando. Axa, esposa de Otiniel, filha de Caleb, a história nos diz que ela estava montada no seu jumento, e lá vinha Caleb montado em seu animal. E quando Axa vai passar próximo do seu pai, Otiniel já tem um pensamento formado de não falar com Caleb. Axa pula do seu jumento e se joga diante do seu pai de joelhos e faz o pedido: pai, eu te peço, me dê terras que tenham fontes. Caleb olha para Axa, sua filha, e fala: eu lhe darei terras que tenham fontes superiores e fontes inferiores. Aleluia, aleluia. Eu te darei terra, minha filha, que tenham fontes superiores e fontes inferiores. Quando eu li essa passagem, irmão Dirceu, Deus ministrou muito forte na minha alma, de forma que eu me alegrei. Porque o que o texto está querendo dizer para nós hoje, que estamos aqui dispostos a restaurar as nossas portas, é que Deus tem fontes abertas para nós, que vem de cima, e fontes abertas para nós aqui embaixo. Isso fala de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Aleluia. Porque o que acontece hoje? Hoje existe muitas pessoas, crentes em Cristo, servos de Deus, que a gente olha para a vida espiritual deles, é uma bênção, é um exemplo a ser seguido. Mas quando você olha para a vida financeira, é um caos. É um caos, é uma labuta. Vive no perrengue que só a misericórdia de Deus. Você olha para a vida dele, espiritualmente falando, é tocha, é uma bênção. Mas você olha para a vida financeira, é um caos. O que eu tenho para dizer para quem veio para ouvir a palavra de Deus é: Deus vai abrir para nós fontes superiores e fontes inferiores. Nós não vamos simplesmente se alegrar das fontes que vêm de cima, nós vamos também se alegrar com as fontes de Deus abertas para nós embaixo também. Aleluia. Gênesis capítulo de número 21, verso de número 19. Conta-se a história de Agar e o seu filho Ismael, quando ela está no deserto, que foi expulsa da casa de Abraão e Sara, que ela está no deserto com o seu filho Ismael, e o seu filho começa a chorar de sede e de fome. Ela deixa ele então a cerca de um tiro de flecha, 60 metros de distância, embaixo de uma árvore, chorando, e fica um pouco à distância, porque não queria ver o seu filho morrer de sede, morrer de fome. Até que chega um anjo e fala para ela: Agar, mulher, eu ouvi o choro da criança. E quando ela ouve essa voz, o anjo fala, o texto diz, e a história também, que Deus não fez nascer uma fonte. Não, isso aqui é lindo. Quando você olha para o texto, Deus diz assim: e Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Aleluia. Sabe o que precisa para nós? É abrir os olhos, porque a fonte já está ao nosso lado. Só que o medo, a incredulidade, o rancor, a falta de liberar perdão, a murmuração está nos impedindo de ver as fontes que Deus abriu para nós.
Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite com voz profética, que Deus vai abrir os nossos olhos hoje para a gente enxergar as fontes que Ele abriu ao nosso lado. Para um cego acessar a fonte de Siloé foi necessário Jesus sujar os seus olhos, não foi não? Talvez para nós, para a gente acessar algumas fontes, vai ser necessário Jesus sujar algumas coisas em nós, nos constranger. Porque perceba, se o cego visse o que Jesus estava fazendo, ele não deixaria Jesus passar aquele negócio no olho dele, deixaria? Que é isso, Jesus? E alguém que estava do lado olhando, ele falou assim: que loucura! É não? Que loucura é essa que Jesus está fazendo? Porque tem muita gente que está ao nosso olhado, olhando Jesus para nós diante da nossa necessidade, e Jesus fazendo barrinho para passar no nosso olho. Quem está do lado ele diz: deixa não. É que ele não está vendo. Se ele viesse, se ele tivesse visão, ele não ia deixar isso acontecer. Tem gente que olha para nós e fala: que loucura, para! E Jesus fazendo barrinho. Tem muita gente olhando para nós dizendo: para com isso, é nojento, continua não, para, desiste, volta atrás. E Jesus dizendo: é necessário isso para você acessar a fonte que eu tenho preparado para você. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo graça de Deus aqui. Sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo que Deus vai mudar a história e o contexto de vida de alguém aqui. De verdade, de verdade, de verdade. Estou sentindo que Deus trouxe alguém aqui para mudar o contexto de vida. Deus vai fazer alguém abrir os olhos para encontrar as pontes que estão ao lado e você não está conseguindo enxergar. Demande o sinceridade, em chegar diante de Deus, porque às vezes a gente olha de forma que como se Deus fosse inalcançável. A gente tem que mudar um pouquinho o contexto da nossa oração, sabia disso? Tem que mudar. A gente ora como se Deus fosse inalcançável, inatingível. Porque quando eu chego para o meu pai, eu não chego para ele e falo assim: Jaciel, eu preciso conversar com você. Não, eu não chego dessa forma. Presbítero, irmão Jaciel, eu preciso marcar uma agenda contigo. Não, eu não ligo. Quando eu ligo para ele, que eu mando uma mensagem, que eu ligo e falo: pai, eu quero falar contigo. Eu não chamo ele pelo nome. Eu chamo ele por aquilo que ele representa na minha vida, porque ele é meu pai. E Deus é o que é nosso? E por que a gente não ora para Deus chamando Ele de Pai? É como se eu não fosse digno. É como se Deus não olhasse para mim. É como se a minha oração não fosse alcançar Ele. Aí a gente fica nessa oração vazia. Quando ora, está na hora de mudar. Está na hora de dobrar o joelho e falar assim: Pai, e contar a sua necessidade para Ele abrir os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Restaurar a porta da fonte é acessar as bênçãos de Deus reservadas para nós e impedir a maldição sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Aleluia. Quem pecou? Ele ou os pais? Para ele estar passando por isso, Deus falou: nem ele e nem os pais. Maldição encerrada ali. Ele está passando por isso para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Não é maldição de pai, nem de mãe, nem maldição de quem passou. Não é maldição sobre a sua vida. Não. Isso está acontecendo para que o nome do Senhor seja glorificado em você. É para que amanhã você possa ser testemunho para alguém e o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé.
Aleluia. Queridos, Deus vai liberar fontes de cima e fontes de baixo sobre nós. Glória a Deus, creio. Irmão, você não está entendendo. Deus vai liberar sobre a igreja fontes espirituais e sobre a sua família, fontes aqui na terra para você desfrutar do melhor de Deus aqui. Eu estou sentindo de Deus e eu quero fazer. Eu quero orar nessa noite por todos aqueles que vieram no culto de ensino hoje aqui. Quem não veio perdeu a bênção. Mas para você que veio, eu quero nessa noite ministrar na sua vida fontes abertas de cima e fontes abertas embaixo. Aleluia. Não, você não está entendendo. Deus vai revelar coisas grandes no espiritual e vai abrir fontes para você aqui na terra. Para todos aqueles que têm a necessidade de dizer: Senhor, eu quero parar com esse negócio de ficar mendigando, eu quero parar com esse negócio de ficar nessa labuta financeira, pensando, labutando. Ei, Deus vai abrir olhos de alguém aqui para encontrar fontes que Deus já colocou do lado. Deus está dizendo: a fonte está aí, abre os olhos para enxergar o milagre de Deus para a tua vida. Para todos aqueles que precisam dessa oração, eu quero te convidar, enquanto nosso querido irmão Carlinhos vai estar adorando o nome do Senhor, eu quero te convidar nessa noite. Falou: pastor, eu preciso dessa oração, eu careço dessa oração, eu quero orar para a sua vida. Deus vai abrir fontes aqui nessa noite. Deus vai abrir fontes aqui nessa noite. Você vai perceber que Deus colocou fontes ao seu lado, fontes de cima e fontes de baixo, e que seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite. Irmão, eu quero orar pela tua vida. Se você não precisar, não venha. Se está tudo bem com você, se está tudo bem com a sua vida financeira, material, espiritual, não vem. Mas se você precisa de algo da parte de Deus para você, eu quero orar com a certeza de que Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar que Ele colocou fontes. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Venha com o coração aberto, venha, olhos serão abertos aqui nesta noite. Aleluia. Tem promessa de Deus. Nossa, aleluia. Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Aleluia. Pois quem prometeu não te esqueceu.